Olá, pessoas. Espero que todos estejam bem e com saúde. Chegamos para mais uma aula de física. E nossa aula vai ser a correção da C1, certo? Toda vida, quando a gente tem a prova, na aula seguinte, eu corrijo a C1, né? Teve notas boas? Teve muita gente com nota boa, mas também teve gente que não atingiu a média, né? Ficou abaixo da média, tirou nota baixa. Então, seria uma boa rever as questões, ver o que errou, né? Porque foram coisas bem simples, certo? É só estudar mais um pouco. E avisando que nós só estamos na primeira prova ainda, né? Então tem muito tempo para recuperar. Quem tira nota baixa, é só se dedicar que dá certo. E sempre, né, como eu começo as minhas aulas, naquele nosso aviso de lavar bem as mãos, usar álcool em gel, manter o distanciamento social, sair só o necessário, né? A pandemia não acabou. Inclusive, ela fez foi aumentar, né? Tá aumentando os casos, né? Então, tem muita gente aí morrendo e a gente tem que se cuidar, certo? A gente dizia, né? Diziam antes que só era com velhos, né? E quem tinha doença já, mas a gente tá vendo que não é dessa forma, né? O pessoal tá adoecendo, crianças, jovens, né? Adultos, e aí o negócio tá pior, né? Então a gente tem que fazer nossa parte, se cuidar para tentar barrar esse vírus, né? Para que ele pare, ele não se espalhe, tá bom? Então vamos lá começar a nossa aula e cuide-se. Primeira questão da prova dizia assim, ó: um homem fez uma caminhada partindo do marco quilômetro 10 ou 10 quilômetros, né? E chegando ao marco 50. Qual a variação de espaço que o homem percorreu? Então, ele diz que tem um homem, né? Deixa eu só. Não gostei dessa reta. Tem o homem, ele sai lá do quilômetro 10, certo? O homem, e vai até o quilômetro 50. Pronto, chegou aqui. Beleza. Quanto à variação de espaço, né? A gente estudou que a variação de espaço é o espaço final menos o espaço inicial. Então, se o espaço final é 50, né? Que foi aonde ele chegou, menos o espaço inicial ou posição inicial, que é 10. Portanto, a variação de espaço dele foi de 40 quilômetros, certo? Então, 40 quilômetros está no item C, ok? Segundo, ó, um automóvel parte do quilômetro 12, aqui,
de uma rodovia e desloca-se sempre no mesmo sentido até o quilômetro 90. Aí chegando, retorna pela mesma rodovia até o quilômetro 20. Calcule para esse automóvel a variação de espaço. Olha, para quem não lembra, a variação de espaço só se preocupa com o espaço final e o espaço inicial, certo? Não importa se ele foi, voltou, foi de novo, voltou, certo? Não importa. O importante é a posição final menos a posição inicial. Então, como a gente já sabe que o ΔS é a posição final menos a posição inicial, portanto, quanto é a posição final? Ó, ele saiu do 12 e chegou no 20. Ó. Ele foi até o 90, mas retornou até o 20. Então, a posição final aqui é o 20. Menos a posição inicial, que é 12. Então, o ΔF, 20 menos 12, 8 quilômetros. Ok? Do mesmo jeito da primeira questão, né? Então, aqui, ó, item F. Terceira questão. A respeito dos conceitos de movimento e repouso, indique a alternativa falsa. Ó, até botei aqui em negrito, né? Ó, falsa. O Sol está em movimento em relação à Terra. Ó, se a Terra está em movimento em relação ao Sol, então o Sol está em movimento em relação à Terra, né? Que ele pode estar se aproximando, né? Ou se afastando, ok? Então, isso aqui é verdade. É possível que um móvel esteja em movimento em relação a um referencial e em repouso a outro em relação a outro? Sim, nós vimos isso nas aulas, né? Por exemplo, um, uma lâmpada, né? Uma lâmpadazinha no trem. Se a pessoa estiver dentro do trem, a lâmpada está em repouso, né? Porque está todo mundo se movimentando, a lâmpada e quem está no trem. Agora, se a pessoa estiver fora do trem e ver o trem passando, a lâmpada vai estar em movimento. Então, está em repouso em um determinado referencial e em movimento a outro. Se um móvel está em movimento em relação ao sistema de referência, então ele estará em movimento em relação a qualquer outro referencial? A gente acabou de ver que não. Pode estar em movimento ou em repouso, né? Se um corpo A está em repouso em relação a outro B, então o corpo B estará também em repouso em relação a A. Ok? É possível um corpo A estar em movimento em relação a dois outros corpos, B e C, e B está em repouso em relação a C? Pode. Portanto, aqui, ó, item C, né, ó, que é o único que está falso. Ok? Quarta questão. Em certo instante, um automóvel encontra-se no local 120 de uma rodovia, quilômetro 120, ó. Em outras palavras, o espaço do automóvel nesse instante é igual a 120 quilômetros. Isso significa que o automóvel já percorreu 120 quilômetros, certamente. Pessoal, ó, ele não diz da onde o automóvel partiu. Então, eu não posso dizer certamente que ele já andou 120 quilômetros, certo? Então, isso aqui
Está errado. O automóvel está em movimento no referido instante, no sentido da trajetória. Eu não posso afirmar que o automóvel está em movimento. Eu sei que ele está lá na posição 120, mas dizer que ele está em movimento, eu não posso afirmar isso. O automóvel nesse instante está em repouso. É a mesma coisa. Eu não posso afirmar que ele está em repouso ou em movimento. O automóvel encontra-se a 120 quilômetros do quilômetro zero, medidos ao longo da trajetória. Exatamente. Se ele está lá no quilômetro 120, a distância do zero, né, são 120 quilômetros, ele está na posição 120, e isso é correto afirmar, sim. A distância do local em que o automóvel está até o quilômetro zero, medida em linha reta, é 120 quilômetros necessariamente? Não. Então, só nos resta aqui marcar o item D. Ah, aqui a gente está correto. Próximo. Questão 5. Um automóvel inicia uma viagem no quilômetro 100. Aqui, ó. De uma rodovia às 10 horas da manhã. Então, vamos marcar aqui, ó. Quilômetro 100. Isso é a posição inicial. Aí o tempo inicial foi 10 horas. Chegando ao quilômetro 340, então posição final, quilômetro 340. Às 14 horas, então tempo final, 14 horas. Calcule a velocidade escalar média. Então, a velocidade é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Mas a gente que sabe que variação do espaço é o espaço final menos o espaço inicial. E a variação do tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Portanto, a velocidade vai ser 340 menos 100 dividido por 14 menos 10. Então, a velocidade é 340 menos 100 dá 240. 14 menos 10, 4. Portanto, a velocidade 240 dividido por 4 dá 60 quilômetros por hora. Ok? Compreendido? Simples. Né? Questão 6. Ó. Caminhando por uma avenida da cidade, um rapaz percorreu 6 quarteirões em 40 minutos. Sabendo que o comprimento de cada quarteirão, medido do centro de uma rua transversal ao centro da seguinte, é de 200 metros. Calcule a velocidade escalar média do rapaz em metros por segundo. Então, ó, vamos começar aqui com o espaço. Né? O espaço, ele diz que ele andou 6 quarteirões, cada um tem 200 metros. Ó. Portanto, o espaço são 1.200 metros.
Aí o tempo são 40 minutos. Então, como é que você faz, né? Ó, você bota assim, ó, 1 minuto tem 60 segundos. Então, 40 minutos, x. Faz produto dos meios extremos. X vezes 1, x vezes 1, x. 40 vezes 60. 6 vezes 4, 24. 2 zeros, 2.400 segundos, certo? Então agora eu tenho o tempo e tenho o espaço nas unidades que ele pede. Então a gente faz que a velocidade é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. A variação do espaço foi 1.200. A variação do tempo, 2.400 segundos. Podemos cancelar 0 com 0. E aí nós temos no final 12 dividido por 24, ó. 12 dividido por 24. Né? Não dá para dividir. Aí você bota um 0, 0, a vírgula. Né? 120 por 4 dá, por 24 dá 5. Ó. 5 vezes 4, 20. Vai 2. 5 vezes 2, 10 e 2, 12. 120 menos 120, 0. Então a velocidade é 0,5 metros por segundo. Ok? Então, item C. Beleza? Questão 7. Um caminhão se desloca com velocidade constante de 144 km por hora. Suponha que o motorista cochile durante um segundo. Qual o espaço em metros percorrido pelo caminhão nesse intervalo de tempo se ele não colidir com algum obstáculo? Então vamos lá. O ΔS, né, o espaço, é o que eu quero saber, né? Tá? Qual o espaço percorrido? Aí, a velocidade está 144 quilômetros por hora. Só que eu tenho que transformar isso para metros por segundo. Então, eu divido por 3,6. Quando eu fizer isso, né, ó, 144 dividido por 36. Boto um zero aqui, né, tirei a vírgula. Aqui dá 4. 4 vezes 6, 24. Vai 2. 4 vezes 3, 12. Com 2, 14. 144 menos 144, 0. Esse 0 veio para cá, né? Ó. Então, aqui é 40 metros por segundo. E o tempo foi de 1 segundo. Então, ó, velocidade é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Se eu quero espaço, ó, eu multiplico esse, né? Assim, ó. Então fica ΔS igual a velocidade vezes o tempo. ΔS, né? Velocidade, 40. Tempo, 1. Portanto, ΔS dá 40 metros.
Ok. Deixa eu só ajeitar esse M. Pronto, 40 metros. Então, o item é questão 8. Dada a função horária do espaço, ó, S igual a 10 mais 3T, vale no SI, Sistema Internacional, com o S em metros e o T em segundos. Determine a posição inicial. Ó, a função horária é assim, né? Ó, S igual a S0 mais VT. Então, olha como é simples essa questão, que não era para ninguém errar, né? Ó, aqui, ó, o S0 é a posição inicial. O termo que não multiplica ninguém, ó. Certo? E aqui, ó, é a velocidade. Só tem que tomar cuidado com as unidades, certo? Então, qual é a resposta, né? 13 metros? Não, né? 3 metros, 3 quilômetros, 10 metros, 10 quilômetros. Se está no sistema internacional, se está no sistema internacional, a posição é dada em metros. Aqui, ó, com S em metros e T em segundos. Então, 10, né, a posição inicial é igual a 10 metros. Então, tá aqui, ó, item D, 10 metros. Questão 9. Dada a função horária S igual a 15 mais 5T, válido no sistema internacional, com S em metros e T em segundos. Determine a velocidade. Mesma coisa, ó. S é igual a S0 mais VT, certo? Então, não esqueça, a velocidade é sempre o termo que multiplica o tempo, certo? Então, o termo que multiplica o tempo ali, né? A velocidade vai ser 5, como dá no sistema internacional, ó, metros por segundo. Só isso, só isso. Aí é só olhar os itens, item E, né? Ok? Décimo. A função horária do espaço, dos espaços de um móvel é S igual a 20 mais 2T no sistema internacional, certo? Sistema internacional, comprimento em metros, tempo em segundos. Determine a posição do móvel aos 4 segundos. Ó. Ele diz que a função é essa, né? Ó. S igual a 20 mais 2T. Só que ele está dizendo que para T, né, igual a 4 segundos, ok? Qual é a posição do móvel? Qual é a posição do móvel? Então é só você fazer o seguinte, ó, no lugar do T, você substitui pelo valor que ele deu. Então vai ficar S igual a 20 mais 2 vezes 4. Então S igual, repete o 20, o sinal de mais, né? 2 vezes 4, 8, né? Porque primeiro a gente resolve a multiplicação. Portanto, a posição vai ser 28 metros.
Item C. Ok. Viu como estava fácil? A nossa prova estava bem simples. Beleza? E agora, vamos ver se vai dar certo. Eu preparei um vídeo. Aliás, peguei 2 vídeos para mostrar para vocês, certo? Tomara que dê certo aí, passar. Vamos aguardar aqui. Estou aguardando aqui a internet. Vamos ver se vai dar certo. Quero passar esses vídeos aqui para mostrar para vocês que a física não é só cálculo, certo? Tem muitas outras coisas. Então, ó, assistam os vídeos agora. Vamos lá. Vamos ver se a internet ajuda para vocês verem como é interessante. Ó, show, né? Próximo vídeo. Neste vídeo utilizaremos um disco de alumínio acoplado no eixo de um motor elétrico, uma haste com um ímã preso na extremidade e uma pilha. Iniciaremos o experimento posicionando a haste de modo a que o ímã fique sobre o disco de alumínio. Ao ligarmos o motor, o disco começa a girar e imediatamente o ímã se levanta. Observa-se assim o aparecimento de uma força que equilibra o próprio peso do ímã. Quando o disco de alumínio está parado, praticamente não interage com o ímã. Porém, quando está em movimento, a variação do fluxo do campo magnético que atravessa o alumínio induz um campo elétrico que gera uma corrente elétrica no disco. Esta corrente elétrica, por sua vez, cria um campo magnético que interage com o campo do ímã, fazendo-o levitar.
Quando forçamos o ímã sobre o disco em movimento, podemos freá-lo por meio da interação entre os campos, como podemos ver neste vídeo. Legal? Então, pessoas, ó, isso aí não é mágica, isso é física, certo? É ciências, beleza? Que a gente estuda, né? Isso é para estimular vocês a estudarem mais física, né? Ó, espero que tenham gostado e vamos estudar mais física. Física não é só os cálculos, não, certo? Tem muita coisa de física, tá bom? Não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Não esqueça de lavar bem as mãos, usar álcool em gel, usar máscara, manter distanciamento social, só sair de casa o necessário, beleza? Vamos nos cuidar, que o negócio está sério. Um abraço virtual e até a próxima aula. Tchau.